Bom, boa noite a todos e todas. Obrigada por terem aceito o nosso convite para participar desse debate da série Femininos, no encontro Psicanálise e Cinema, promovido pelo Conselho Científico da SBPRJ. Bem, no primeiro encontro, através da série turca Oito em Istambul, nós contemplamos a luta das mulheres por afirmação numa sociedade dividida entre tradição e modernidade, religião e secularidade, Oriente e Ocidente. Tivemos uma segunda oportunidade, não é, que foi com o filme A Que Horas Ela Volta, em que contemplamos o feminino como argamassa da identidade brasileira, através da luta de mulheres por reconhecimento, apesar do patriarcado racista que estruturou nossa sociedade. Enfim, hoje nós contamos com a presença da psicanalista, querida amiga, membro da nossa sociedade, Fátima Amin, para nos ajudar a pensar o feminino na contemporaneidade, através de um filme denominado Quem Você Pensa Que Eu Sou? E que ele vai refletir sobre a questão dos relacionamentos virtuais, da formação, da produção possível de duplos virtuais, além das eternas questões femininas, da beleza e da juventude eternas. Nesse filme, uma mulher de meia-idade, divorciada, francesa, naturalmente, divorciada e mãe de 2 filhos, ela se envolve, tem um caso com um rapaz bem mais jovem do que ela, e que, segundo o filme, parece que eles se separam, ele a abandona justamente por causa da questão da idade. Ela, meio para se vingar, então ela vai tentar conquistar, e consegue, conquistar um amigo dele, também tão jovem quanto ele. E o que ela faz? Ela faz isso através das redes sociais. Ela vai fisgá-lo lá na internet e, para tanto, ela cria um duplo dela mesma, né? Para poder tornar isso mais verossímil, ela também retira da internet fotos e vídeos de uma moça muito mais jovem, podia ser filha dela e muito bonita. Ela pensa esses vídeos e essas fotos teoricamente de forma aleatória, mas isso é uma coisa que vai se ver ao longo do caminho, não é tão aleatória assim. E ela consegue o que ela pretende. O rapaz realmente se apaixona por ela, mas cria-se uma questão, ele quer conhecê-la. Bom, a questão é que, nesse caso, o real vai atropelar o virtual, porque como ela vai se apresentar perante ele? Agora, o que eu acho muito interessante nesse filme é que o Safi Nebu, que é o diretor, ele podia escorregar para uma comédia de costumes, aquela coisa dos erros, etc. e tal. Não. Ele cria uma obra de arte porque ele prova que essa história pode ser recontada. Essa história, uma vai dando uma narrativa, dando origem à outra, e à outra, e à outra. E outro aspecto interessante para nós, psicanalistas, especialmente, é que essas narrativas se apresentam durante as sessões que a protagonista ela tem com a analista dela. E, para nós, analistas, a verdade é ficção. Quando um paciente traz alguma comunicação, a gente não entra no mérito da veracidade, não vai chamar a polícia para fazer uma investigação. Aquilo é verdade, ainda que a gente espera que, ao longo do processo de análise, essa verdade vai ser recontada inúmeras vezes, não é? Então, esse filme, dentre outras coisas, né, tem essa particularidade que interessa aos psicanalistas, além da beleza que é você poder ver que uma história pode ser contada até o infinito. Enfim, a Fátima e a Susana Schild, minha companheira na elaboração desses encontros, vão ter muito o que falar.
não só no caso da Suzana, sobre a estrutura, não é, da produção cinematográfica, né? Aquilo que faz com que ela vai nos ajudar a traduzir as mensagens do diretor através dessa linguagem cinematográfica. Aí é a tarefa mais da Suzana. Enfim, a bola está com vocês, Suzana e Fátima. Primeiro vamos ouvir a Fátima, depois a Suzana. Ambas têm 30 minutos para desenvolver as ideias, e nos 20 minutos eu vou avisar para que vocês possam alinhavar os comentários finais, tá bem? E a plateia, então, eu estimo que se apresente, que faça comentários ou que faça perguntas. Isso pode ser feito através do chat. É só se inscrever, que eu vou chamando em ordem de chegada, e vocês fazem de viva voz a pergunta à Fátima e à Suzana, tá bom? Vamos começar? Fátima, é com você. Obrigada, Ida. Bom, boa noite para todos. É uma satisfação enorme estar nesse debate, agradecendo ao convite da Luciana, da Ida, do Conselho, né, do Galego, e dividindo com a Suzana. Bom, como a Ida falou, é de uma riqueza absurda o filme. E as várias camadas em que ele vai se desdobrando, camadas que se abrem, podem se abrir de muitas maneiras a discussão. Bom, vamos lá. Eu acho que a Ida tocou nas principais questões. Vamos ver se eu consigo dar um desenvolvimento a cada uma delas. Antes de mergulhar no universo que o filme propõe, eu gostaria de falar sobre o título que foi dado a essa temporada de Cinema e Psicanálise: Femininos. Queria destacar esse plural, porque essa condição plural me permite propor a vocês que pensemos o feminino como estética. Achei maravilhoso esse S. Esse S já vai dando uma direção para que a gente coloque a estética no fundo da trama, onde os personagens vão trilhar. Uma configuração, a estética é uma configuração que ganha espaço como expressão de sentimentos, como gestalt vazia, a ser preenchida por uma história e representada pela seleção criativa no espectro das identificações. Cada identidade selecionará para si as identificações, desde as primevas até aquelas que constituirão a história, a sua própria história. A cultura e a contemporaneidade participam da composição dessa gestalt, dessa forma, dessa expressão. Que difícil a decisão do caminho a seguir nesse filme. Quantas narrativas! Os binômios antitéticos, que no filme não se excluem, muito pelo contrário, né? Eles caminham lado a lado e se tangenciam, às vezes se confundem, como virtual e real, verdade e mentira, ficcional e factual, só para citar alguns. Bom, eles vão ganhando relevância à medida que a trama se desdobra. Mas, no desdobramento da trama, também encontramos questões muito importantes referidas à ética das personagens, referidas ao envelhecimento da personagem central, e aí toca questões antropológicas que vão ser expressivas na contemporaneidade na cultura, e poderíamos também falar das relações de poder que surgem na tensão entre o universo masculino e feminino. Poderia ficar listando inúmeras,
Porém, havia uma convocação a qual eu não poderia me abster, que a personagem lançava sobre mim, a personagem central lançava sobre mim como um desafio. Quem você pensa que eu sou? Bom, eu imagino que vocês estejam querendo saber também quem eu penso que ela é. Eu aceitei esse desafio, né? E vamos conversar sobre isso. Sobra-me ainda outra decisão por onde começar. Aí eu vou me colar na Claire e vou me lembrar, e vou lembrar a vocês também, que logo no início do filme, ela é confrontada, uma das primeiras cenas, a segunda cena do filme, a primeira é uma pessoa batendo no ombro dela e dizendo, já está na hora da sua consulta. Ela entra, encontra uma médica que se apresenta e ela está ali porque o terapeuta, o médico que a acompanhava, teve um derrame e ela é confrontada com essa nova médica que vai cuidar dela. E aí ela se apresenta, a médica também, e a médica pergunta para ela, por onde você quer começar? E ela se pergunta, ela repete a pergunta, por onde eu começo? Que azar o meu de ter, do doutor Ziman ter adoecido, que azar o meu dele ter tido um derrame. Vou ter que começar de novo. E a médica fala para ela, não, mas quem sabe surgem aspectos diferentes que podem ser enriquecedores. E ela se pergunta, por onde eu começo? Ela para e diz, eu começo por Ludô. E eu também vou começar por Ludô. Eu vou acompanhar a trajetória dela. A promessa era de um final de semana juntos. Depois de um encontro sexual intenso, ela é informada que ele estava indo embora, pois tinha coisas a fazer com um amigo que morava com ele. Ela retruca. Por que você faz isso comigo? Promete que vai ficar e não fica. Ele reage, dizendo que essa reação não lhe fica bem, que ela não tem mais idade para isso. Que o que ela esperava? Que ele ficasse para ser apresentado a seus filhos? Ele poderia ser irmão deles. Ele poderia ser seu filho. Claire chora. É um relato, mas isso é um relato. Claire se apresenta a uma médica psicoterapeuta que assumira o seu tratamento. Aqui a trama bifurca-se em dois tempos. O tempo presente, isso é muito interessante. Os planos, as temporalidades em que a ação acontece. Né? A temporalidade do relato, ela se relata, tem uma análise em curso. E ela se relata. Aqui a trama bifurca-se em dois tempos. O tempo presente da consulta, onde o diálogo das apresentações acontece, e o tempo da memória de Claire, uma memória de dor, uma dor atual ou remota. Memória de ter sido trocada por um amigo de seu namorado, de quem nunca tinha ouvido falar. Cabe-lhe, a partir de então, um final de semana vazio. Aqui o relato ganha vida. Deixa de ser relato, ela assume um protagonismo e a trama passa a ser vivencial. Claire, movida pela curiosidade em relação à vida de Ludô, e uma vez tendo tido o seu pedido de amizade rejeitado por ele no Facebook, tenta investigá-lo via Facebook de um amigo, que acabara de ter conhecimento de sua existência, o Alex. E encontra fotos, referências, rostos, todos muito jovens. Não resiste. Envia para Alex uma solicitação de amizade, que é imediatamente aceita. Começa uma relação de pura sedução. O virtual insinua-se como possibilidade real. Um jogo interminável de se mostrar e de se esconder. Ele é fotógrafo. Deve estar acostumado ao claro e ao escuro, a trabalhar com o que se revela a luz e com o que se esconde a sombra. Clara vai estar implicada
nessas possibilidades. Claire se aproxima de Alex por rivalidade. Claire é trocada por Alex e ela pretende chegar até Ludô via Alex. Mas é impossível de se saber onde vai dar uma aventura. As motivações são dúbias, hostis, os canais de expressão impregnados de desejo, muitas vezes desejos não confessáveis. E a ambiguidade contida nessa aproximação costuma tingir de cores imprevistas e imprevisíveis esses encontros suspeitos. No diálogo com Alex, Claire encontra Clara, um duplo, uma invenção. Rapidamente, uma reinvenção de si mesma. Por que não? Clara bem poderia habitá-la. Ela chama Clara a esse duplo, a esse avatar. Clara bem poderia habitá-la. E quem sabe até preencher os seus vazios. Vazio no final de semana, vazia desse momento, vazio de identidade inteira, vazio existencial. Claire é professora. A literatura porta como poesia e tragicidade em suas aulas. E as heroínas, com suas idiosincrasias, iluminadas pelos seus autores sensíveis e inventivos, desfilam os seus femininos, cada uma com sua contemporaneidade estética, transcendendo o seu tempo, a cultura que lhes dá expressão. Baudelaire, Marguerite Duras, Ibsen, os seus autores incitam-na a alcançar uma atemporalidade que só o desejo, o ficcional e o virtual podem, com tanto descaso, embaralhar e confundir uma realidade que ela rejeita, repudia, não quer viver. Clara começa a ocupar todos os espaços da sua vida e ela precisa, a partir de então, de Alex para continuar existindo. A vida de Claire vai migrando para a existência de Clara. Ela vai se deslocando, migrando para dentro da Clara. Só a Clara parece importar. E Clara existe para Alex e por Alex. Ela não consegue mais viver se não for via essa realidade. Clara ganha um rosto roubado na internet. A médica quer saber de quem é aquele rosto. Isso é uma emergência da consulta. Tem um vídeo. Isso é roubo. Ela está roubando as fotos, os vídeos de alguém. A escolha desse rosto e desse vídeo não pode ser aleatória. A médica insiste. A Clara insiste com a médica que sim, é aleatório, é uma escolha aleatória. Ela viu que Alex gostava de louras. Foi essa a motivação para a eleição daquele rosto. A médica retruca. Impacienta-se. Você está encarnando alguém aqui. Você está dando um rosto. Surge uma questão ética. Né? Ela tem direito de roubar o rosto, o vídeo, a vida de alguém? Não. Está bem. Aquela é Kátia, a minha sobrinha. Filha de seu irmão, que ficou órfão quando ele e sua esposa morreram num acidente de helicóptero. E ela veio, a sobrinha veio morar com ela e ela cuidou como se fosse sua filha. A sobrinha vai embora quando o inventário se apronta. Essa é a história que ela quer contar. Por que utilizar-se de um rosto que não era o dela? A médica retruca. Você não fica preocupada? Você não fica constrangida, enciumada? Quando ele pensa no seu rosto, ele pensa no rosto de uma outra. Por que você fez isso? Porque ele não ia querer conhecer uma mulher como ela. Pálpebra pesada, pele manchada e seca.
ele, de repente, se tornara o centro do seu universo. Ela se sentia viva. Ela não fingia ter 24 anos. Ela tinha 24 anos. Era insuportável a ideia de que não aconteceria nada entre eles. Parafraseando a Claire, aqui começa a espiral que gira entre a mentira e a verdade. Claire tinha uma dor. A dor era verdadeira, que não era aquela. Era a dor de ter perdido seu marido, que, nas suas palavras, havia trocado por sua sobrinha. Ela, sim, tinha lhe roubado tudo o que tinha, sua felicidade, sua vida. Bom, isso é a dor, é a força com que essa dor emerge. Tudo em volta é mentira, a dor é verdadeira. E quando ela perde o Alex, ela se vê lançada novamente na sua vida, sofrida, abalada, subjugada e velha. Claire tinha uma dor verdadeira, a despeito de toda mentira, todo o imaginário, todo o enredo que ela cria em torno de si por estrita necessidade de sobrevivência. Claire era um perfil falso, mas a sua dor era verdadeira. Claire reconhece que não se tem idade para se querer ser pequena, acalentada, acarinhada, para se querer colo. Claire tem dentro de si uma dor que não sabe ao certo se vai conseguir sobreviver a ela. Claire está só, sem recursos, confrontada com o seu desamparo, com um vazio que a exaspera. Seus filhos, sua vida cotidiana, sua realidade, ela não consegue mais alcançar. Ela não consegue estacionar o carro para pegar seus filhos que a aguardam enquanto ela, em looping, dá voltas ao redor do estacionamento, enquanto eles se perguntam: será que ela se lembra que tem filhos? Isso é uma cena absurda. Ela fala com Alex, ela conversa com Alex desesperado, querendo conhecê-la, e ela tentando adiar esse encontro, e ela roda no estacionamento. Pensamento em looping, e ela desesperada, e os filhos esperando para um programa que teriam com ela. E os filhos se perguntam, o filho mais velho pergunta: será que ela se lembra que tem filhos? Não. Provavelmente, eles faziam parte de uma realidade muito distante. Aí acontece um movimento muito interessante, que a realidade dela, factual, vai se distanciando, e a realidade virtual invade a vida dela como a única realidade possível para ela. Ela conversa com Alex. É a única realidade que importa. É a única que pode aplacar a sua dor. Ele se tornara o centro do seu universo. Mas ele também se apaixonara. De forma obcecada, estavam ambos obcecados. Surge na brincadeira a pergunta: você é psicopata? Não, Claire não é psicopata. Ela tem a percepção de que precisa sumir da vida de Alex. Ela tem a visão do quanto ele também é frágil. Ela inventa que foi pedido em casamento e aceitou o convite e retira o seu perfil. A mentira da Claire é o quantum de verdade que ela consegue suportar no contato consigo mesma. Essa espiral de verdade e mentira claramente aparece como aquilo que ela aguenta de verdade dentro dela, embora ela possa perceber a fragilidade do Alex. Não é possível mais continuar com aquela farsa. Está desolada, lançada de novo dentro da sua vida, dentro de si mesma, velha, abalada, submetida. Essas sempre são palavras da Claire. Claire está internada quando conhece a doutora Bormann. O espectador é quem vai decidir como e quando a Claire foi internada ou se internou. Existe no meio dos relatos da Claire, a sua médica, um encontro com o Ludor. Ela
precisava saber notícias do Alex. Ela tira o perfil, né? Ela desliga o perfil, e daí a uns meses ela se desespera querendo novamente saber a notícia do Alex. Tenta um encontro com Ludô. A Claire, Ludô acaba por dizer a ela que Alex havia se suicidado, que se envolvera como um psicopata, e quando a relação acabou, ele se lançara de carro num precipício. Claire está destruída. Começa a escrever como um recurso de sobrevivência. Entrega à médica um manuscrito, um último refúgio de Claire. Claire reinventa uma nova história para si mesma. Os enredos são falsos, perfil imaginário no Facebook, personagem de romance. O papel de loba também lhe cabe entre os amigos. A mulher mais velha que devora o menino novo, indefeso. É uma conversa muito interessante. Ela está mexendo no celular e a amiga pergunta, do que se trata? Ah, é um jovem que está muito entusiasmado. E a amiga pergunta, loba? E aí uma mulher fala, mas por que quando uma mulher mais velha namora um rapaz mais novo, ela é loba? E o contrário, que se dá o tempo inteiro, mulheres mais novas namorando homens mais velhos. Como que chamaríamos isso? Aí um homem responde. Como esse homem é chamado? O homem responde, é chamado de homem. Quer dizer, é muito interessante essa cena. Claire passa por isso. Eu vou te pedir, vou te avisar, Fátima, que a gente tem 20 minutos, agora você tem 10 minutos. Terminando. Ah, então tá bom, então usou menos tempo, tudo bem. Não, eu tô assim, tô terminando, já tô a caminho do fim. Não, mas você tem 10 minutos ainda, é muito Acho tempo. que não vou precisar de tanto, mas estou indo. Vamos lá. Bom, a Claire vivera todos esses desastres. Termina o seu romance, talvez diário, sendo atropelada, fugindo da fúria do Alex, após propiciar que ele descobrisse toda a verdade a seu respeito. E depois de viver com ele uma linda história de encontro e amor nesse romance que escreve. Clara e Claire são a mesma pessoa. Ambas estão mortas. Clara encontra a médica e a si mesma. Relata, enfim, à médica que a sobrinha fora morar com seu marido, que a abandonara para ficar com ela. A médica lhe pergunta se teve medo de morrer. Ela diz que não. Eu posso morrer, mas eu não posso ser abandonada. Claire não aguenta essa dor. Abandonada, narcisicamente ferida. Claire tenta escapar de si mesma, da sua história sem final feliz. O seu imaginário, o ficcional, o virtual, lhe oferecem algumas possibilidades de refúgio e de descanso de si mesma. Mas no final de cada um desses caminhos, só tinha uma verdade, o encontro com a dor. A dor estava ali, verdadeira, e ela conhecia bem a potência dessa dor. Uma espécie de mialgia psíquica, doía todos os cantos da sua memória. Não podia vivê-la, fazer o luto da vida perdida. Claire diz que era tudo o que ela tinha, era o seu casamento de 20 anos, uma vida de felicidade e de muitas realizações. Ela não consegue fazer esse luto, ela não consegue fazer um luto de si mesma. Bom, vou terminando. E vou terminar a minha fala, de novo, como eu comecei, por Ludô. A médica o encontra no Google e vai ouvir-lhe a versão. E ela tem um presente para Claire, a verdade. Alex não morreu, está casado e acabara de ter um filho. Ludô tivera a chance de inventar para Claire essa história, porque queria se vingar dela. Ele não era corno. Ele ficou com raiva quando ela começa a namorar e a
transtornar e trazer para si o seu amigo. E ajuda a ele a se desvencilhar dela. A médica diz a Claire: nós não precisamos mais nos sentirmos culpadas. Claire lava a alma numa chuva que revigora sua pele seca. É uma cena linda. A chuva cai sobre ela e ela resgata uma expressão de prazer. Um prazer que ela não mostrara nem na relação sexual com o Ludô, nem numa relação por telefone que tivera com Alex, muito intensa, mas ambas tensas. Aquele relato, seus olhos brilham, alguma coisa se transformou. Aquele relato falso, cheio de contradições e roubos, era, enfim, autoral. A médica correta, que tivera nesse tratamento o seu quinhão de dúvidas e sofrimento, despede-se dela. Mas, afinal, quem você pensa que eu sou? Por quê? Quem você pensa que eu sou pode me esculpir e me resgatar de uma argila amorfa, seca, farelos de abandono, que podem aprisionar em muitos femininos que, sem um olhar, não se revela, a não ser como vazio, e vazio dói. Mas o vazio ganhou forma de livro, e ela precisa da opinião da médica. É muito importante, pelo menos uma vez. Talvez seja esse mesmo o caminho das identidades que alguma coisa tem a contar de si, que elas só se revigoram dentro de encontros possíveis. Bom, era isso que eu queria contar. Foi assim que eu vi e assisti a esse filme. Me emocionou demais. Muito bem, Fátima. Muito bem mesmo, Fátima. Beleza. Que beleza na história desses femininos, na história de uma dor que atravessa imaginários, obras de artes e vivências e experiências trágicas e felizes. Imenso prazer. Muito obrigada a vocês. Obrigada a você. Eu me lembrei do verso: poeta é um fingidor, finge tão completamente que é capaz de fingir que é dor, a dor que deveras sente. A autobiografia do Fernando Pessoa. Exatamente. Eu trabalhei com ele todo o tempo. Ainda. Foi mesmo, mas olha, mas está visível. Ainda fui, porque a gente tem esse verso gravado, né? Da cabeça já, a gente fala... Claro. Também, a gente usa muito ele na clínica, né? Exatamente. Aí eu fui ver o nome, Autopsicografia Fernando Pessoa, não é de ninguém. Olha só, não podia ser outra coisa. Profundo, consistente, não é? Poético, estética e ética, não é? Aí, enfim, você pegou bem o espírito do Femininos, que foi um título sugerido pela Luciana, porque era justamente a ideia era contemplar esses vieses todos do feminino. E isso você soube muito bem contemplar, não todos, porque o feminino é desdobrável. Portanto, é sempre algo próximo. Mas algum vazio e criativo. Isso mesmo. Mas eu acho que a ideia não foi minha, não. A ideia foi da Suzana. Femininos. Então, roubei da Suzana, porque foi você que me falou dela pela primeira vez. Ela foi falando vários temas, excluindo os femininos, Suzana. E aí a gente foi... Quero dar os créditos. Olha, Suzana, você veja, eu te roubei o direito. Aliás, esse filme de hoje foi sugerido pela Suzana também. Nós estávamos às voltas com outros e ela acertou na mosca. Perfeito. E é você quem vai falar agora, Suzana. Eu não estou te vendo. Suzana? Está sem microfone. Cadê você, Suzana? Suzana, liga o microfone.
Ai, meu Deus, essa vida virtual é muito complicada. Eu também acho. Aguentou, socorro. Obrigada duplamente pelo título Femininos, que eu roubei de você e entreguei para a Luciana, mas agora agradeço, e também pelo filme maravilhoso que nós assistimos. Imagina, obrigada. Olha só, nós estamos juntas e juntos, e Femininos, nós estamos só no 3º capítulo, e é um tema que é aberto a vários, infinitos desdobramentos. Ainda bem, a gente tem muito chão pela frente. Mas olha só, Fátima, adorei o que você falou, muito bonito, muito sensível, e eu acho que eu vou por um viés só um pouquinho diferente, mas eu concordo com tudo que você falou, pode ter certeza. Olha só, então nós vimos 8 em Istambul, que focalizava, mais ou menos como a Aida falou, um grupo bastante heterogêneo de mulheres em uma cidade. Depois que horas ela volta, 3 mulheres em uma casa, um núcleo menor, e dessa vez nós nos fechamos em uma mulher, que na verdade são 2, né? Então, em termos objetivos, quem você pensa que sou não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem você pensa que sou é um filme dirigido por Safi Nebou. Ele é um diretor francês, esse é o 5º longa dele, e não conheço ele no Brasil, acho que ele nunca foi exibido comercialmente. E esse filme é baseado no livro de uma autora que eu também não conheço, chamado Camille Laurence. Bom, eu acho que o filme toca em alguns pontos, o filme funciona como um espelho ou como um reflexo bastante preciso de algumas questões dos femininos na época contemporânea. Eu acho que uma das questões principais desse filme é a questão da visibilidade. É um imperativo no mundo contemporâneo, você tem que ter visibilidade, você tem que ter like, você tem que ser vista, você tem que ser aprovada. E é uma questão que afeta homens e mulheres, mas principalmente mulheres. Depois dos 50, gente, parece que deve ser uma tragédia, né, para quem vive dessa visibilidade. E eu acho altamente sugestivo que o diretor tinha escolhido uma musa, uma deusa, Juliette Binoche, que seria uma mulher padecendo de uma crise de autoimagem. Gente, se a Juliette Binoche tem crise quanto à sua beleza, quanto à sua afirmação como mulher, estamos roubadas todas, não temos chance nenhuma. Então, eu gosto de como essa opressão do contemporâneo sobre a mulher tem que ser jovem sempre. Ela quer viver muito, mas não quer envelhecer. Então, ela tem que ser muito bonita, a pele muito legal, o corpo sarado. Ou seja, o ideal é que ela envelheça adolescente, praticamente adolescente. É isso que faz uma mulher no mundo contemporâneo se sentir muito valorizada. E ela tem que exibir muito essas suas características. E, como contraponto dessa mulher imagem, nós temos a Garcia, que é uma atriz excelente, um perfil mais discreto, que faz o papel da psicanalista. Esse filme, ele poderia, se ele fosse narrado na ordem cronológica, eu acho que ele seria muito convencional. Tem vários filmes, assim, crises de mulheres de meia-idade já é um gênero de locadora. Seria, se ainda existisse locadora, como western, como suspense. Já teve a Catherine Deneuve, já teve crise. A Fanny Ardant já teve crise. Artista de 50 anos, mulher bonita que entra em crise. Enfim, aos 50 é crise, vira filme. Um filme exemplar nesse sentido foi Glória, um filme chileno que depois foi reinterpretado, né, pela Julianne Moore.
Então, a história dessas mulheres contemporâneas na faixa dos 50. Eu acho que o diretor ele pega esse tema e ele dá umas viradas no roteiro, que se chama reviravoltas ou pegadinhas, para criar, como a Fátima falou, outras camadas possíveis. Então, basicamente, é um filme em 3 atos, e antes de falar sobre esses 3 atos, eu queria falar, assim, dizer algumas frasezinhas que esse filme me lembrou. Esse filme me lembrou, não sei se o Galego lembra, em 2003, Galego, a agência me chamou para escrever um artigo aqui para a Tribo, e eu escrevi um artigo escrito, com o título A Ficção como uma Segunda Pele. E isso aí baseado no filme As Horas e no livro As Horas, em que as mulheres tinham uma identificação muito forte com o livro Mrs. Dalloway, escrito pela Virginia Woolf. Bom, parênteses. Antigamente, muito antigamente, no século passado, as pessoas, vamos ficar com as mulheres, elas tinham a possibilidade de se identificar, de viver outras vidas paralelas indo ao cinema. O que acontecia? Elas iam ao cinema, óbvio que sempre podiam ler, mas a leitura funciona, o imaginário de cada um que funciona na leitura. A leitura é uma experiência individual, enquanto o cinema é uma experiência coletiva. Então, o que aconteceu com o cinema? O cinema, assim, oferecia de bandeja a possibilidade de homens e mulheres se identificarem e se projetarem em outras vidas e outras vivências boas e ruins. Mas era uma possibilidade de... O cinema tem 2 vertentes principais, o cinema escapista e o cinema realista, e as mulheres podiam se identificar com todo tipo de vivência. Deixou o marido, arrumou um amante, fugiu com o vizinho, matou, viveu, fez, aconteceu, e os homens também. O que está acontecendo no contemporâneo, hoje, agora, a partir do momento que o digital entrou como as redes sociais, a realidade virtual se impôs? Essa projeção, identificação de antigamente ganhou um outro viés. As pessoas, homens e mulheres, adolescentes, elas não precisam mais aquele faz de conta de se identificar com a Greta Garbo, com a Cyd Charisse, sei lá, com a Audrey Hepburn. Elas não precisam mais disso, e durante 2 horas elas viverem aquelas emoções que aquelas atrizes davam para elas. Elas podem criar de verdade vidas alternativas para si mesmas. Então, isso é uma questão que eu acho muito, muito interessante, e que esse filme coloca de uma forma muito, muito clara. Se em 2050 existir cinema, existir DVD, existir sei lá o quê, pode ver como é que as mulheres de 50 anos se sentiam, se comportavam. Eu acho que esse filme fornece um perfil, apresenta um perfil bem preciso dessa, afinal de contas, o que as mulheres querem. Lembra que o Freud perguntou isso? Eu acho que hoje as mulheres e os homens elas querem, de um modo geral, uma coisa chamada visibilidade. Elas querem ser vistas, haja o que houver. É um primado, cada época tem o seu pedágio, e o pedágio de hoje em dia é esse. Você tem que estar no Facebook, sei lá onde. Então, nós temos essa narrativa do Safi Nebu, desse diretor, que transita, que trafega entre o real e o ficcional. Isso eu acho muito bom. Eu não acho todas as viradas do filme plausíveis. Eu acho algumas meio forçadas, mas talvez elas façam um sentido no mundo da ficção. Por quê?
Antes de falar mais um pouquinho, eu queria falar o seguinte. Por exemplo, o Nietzsche, ele falou o seguinte: precisamos da arte para não morrer da verdade. Maravilhoso. Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. Blanche Dubois, personagem em Um Bonde Chamado Desejo: eu não quero realidade, eu quero magia. Então, qual é a forma mais acessível da gente não morrer de verdade, da gente da gente viajar, da gente fugir, escapar, nem que seja por um tempinho, da verdade, da realidade, né? Através da ficção, através de vidas paralelas, que isso o cinema proporcionava, né? O cinema, a tela grande, a gente vivia vidas paralelas, e, de uma certa forma, como eu escrevi na Tribe, né, a ficção como uma segunda pele. Isso aí é muito, muito interessante, que a gente, às vezes, embarca em cada viagem, muito impressionante. E uma coisa assim, viver de segunda mão, viver por procuração. E o que está havendo hoje é quando você pode criar uma outra sem passar de Claire para Clara. A Claire, vou tentar seguir a cronologia do filme. A Claire, que é uma professora de literatura, não tem problema de dinheiro, mora em Paris, ela não tem a opressão social ou religiosa das colegas dela, de 8 em Istambul, ela não tem a pressão econômica da Regina Casé, em que horas ela volta, ela só sofre terrivelmente de um mal horrível. Ela se sente totalmente desvalorizada. Ela se sente completamente fragilizada, carente, tremendamente carente, e nada preenche a vida dela, nada. A profissão, os filhos, ela teve conquistas profissionais. E é uma mulher muito bonita, mas o que há? Que vazio é aquele? Uma mulher de 50 e poucos anos. Então, qual é a forma mais acessível a essa mulher se sentir rejuvenescida, se sentir reviver, ela se sentir rejuvenescer, voltar a ser adolescente? E isso é uma coisa que a gente está vendo, vocês devem ter visto o Druk, a última rodada do cara que bebe pra caramba, que o que ele quer é voltar a ser adolescente, assim, meta de vida, ser eternamente adolescente, responsável, fugir disso, brincar daquilo, abrir mão das responsabilidades da paternidade. A Claire, de uma certa forma, abre mão do peso da maternidade. Ela quer se sentir jovem, ela quer sentir tudo que o rapaz dela. Ela regride terrivelmente. O rapaz, ela entra numa vibe, assim, numa viagem, o rapaz escreve assim, o Alex: você é muito intrigante. Ela acha essa coisa mais linda do mundo. Eu sou intrigante, ai, que lindo. Ou seja, é uma reação completamente adolescente, né? Que qualquer palavra pode ter um significado maravilhoso. Aquela mulher que, professora de literatura, ela embarca completamente na história que ela está vivendo como outra. Por quê? Antigamente, para sentir essas outras coisas, ela deveria se identificar com outros personagens, né? Audrey Hepburn, por exemplo, em A Princesa e o Plebeu, sendo conquistada pelo Gregory Peck. Gente, quem é que não queria? Eu queria. Mas, então, a nossa Claire, né? Tremendamente carente, ela padece, eu acho que a maior questão dela, ela não se sente legitimada, ela não tem legitimização social, ela sofre da chamada invisibilidade. Eu vou voltar a uma cena desse filme, porque, para mim, é a melhor e a mais clara de todas, mais clara.
Bom, aí lá vai ela, mente o tempo todo, ela cria uma ficção e com umas questões assim que nem tudo é muito plausível nesse filme. É interessante quando dá uma virada, porque fala assim, ô Claire, se liga aí, você acha que ele não vai querer te ver? E você falando que tem 24 anos, é loura de olho azul, não vai dar certo isso, né? Até onde ela quer levar essa ficção, esse faz de conta que ela está vivendo, né? Até onde faz. E então, na primeira parte, acontece o seguinte, como eu falei, a coisa pior hoje em dia, para muita gente, é a invisibilidade. E, para mim, a cena-chave desse filme, chave, é quando eles vão supostamente se encontrar, quando ele vai encontrá-la e ele não sabe que ela está lá na estação de metrô, é que ele passa por ela várias vezes e ele não a vê. Ela é totalmente invisível para ele. Isso a dor para mim é essa. Essa é a dor. Ela que, num barato lá, que confundiu o real e o visual, ela realmente construiu um caminho para ser invisível. Se ela falava que ela tinha 24 anos, loura, de olho azul, como é que o Alex ia reconhecê-la, né? Então, aquela cena que realmente eu acho que cai a ficha da invisibilidade, eu não existo, ele está colado em mim e ele não me vê. Aquela cena é muito forte, para mim foi, e é a cena síntese do filme. Bom, aí tem aquela reviravolta que é um pouco ridícula, né? Mas depois se explica, porque quando... Vamos para o segundo ato. Quando ele supostamente morre, né? O que ela faz? Ela vai para a ficção. Então, isso eu acho muito, muito bonito, porque a vida dela, a vida real, e o espectador é que vai decidir o que é real e o que não é numa narrativa. Primeiro tem a narrativa dela oral para a psicanalista, uma psicanalista neutra, bem assim, a gente sente que ela está preocupada, mas é o oposto da fragilidade, da exuberância da Clara. A psiquiatra é bem contida, bem neutra. E o que a Claire faz? Qual é a grande possibilidade dela de se reinventar? Através da ficção. A ficção é uma segunda chance. Um fazer de conta consola. Só a ficção liberta. A verdade, o real, é muito pesado, é muito difícil. Então, na ficção, ela muda a história e parece, então, tá bom. No real não aconteceu, eu vou fazer um faz de conta aqui, porque ela só vive e faz de conta, são vários níveis de faz de conta. E aí ela consegue lá um final meio feliz para ela, aparentemente, mas tem uma coisa interessante, que ela começa a ter ciúmes da Clara, não, da Claire. Por quem que o rapaz, o Alex, estaria apaixonado? Pela primeira, pela real ou pela virtual? Então, ela faz aquela confusão toda, etc. e tal, sempre ela se embaralhando. E o filme sai um pouco da crônica do cotidiano, entra um pouco na esfera assim, de um François Ozon, por exemplo, fica criando suspenses psicológicos. E eu acho que o diretor vai razoável nisso, porque pela ênfase que ele dá à ficção como porta de saída, como salvação, né? Tudo bem, eu concordo com vocês, com a Fátima, que o narrar para o psicanalista está narrando, é uma narrativa, pode ser uma ficção, pode não ser, né? Agora, o que eu acho que esse filme sim, realmente reflete é o seguinte, que as redes sociais, o virtual,
possibilitam as pessoas de viverem outras vidas sem abrir mão de serem elas mesmas. É uma cisão, ou é uma soma, é uma divisão, não sei dizer o que é, mas é uma possibilidade de viver outras vidas, de ser outras pessoas. O problema é quando você tem que se mostrar, quando você fala, oba, ó, não tem 24 anos, não, tem um pouquinho mais do dobro do que isso. Deve ser bem complicado, né? E o que tem é o seguinte, é um filme que fala também, o filme, por incrível que pareça, me lembrou Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, O Essencial é Invisível para os Olhos, porque, gente, a Juliette Binoche é tão bonita, e aquele homem passar por ela na estação e não vê-la, o essencial é invisível para os olhos mesmo. Passa, me bateu isso, né? E o filme tem uma outra coisa que é toda uma pressão da sociedade de consumo contemporânea sobre as mulheres. Por que é que os homens podem ter regalias estéticas que as mulheres não se permitem, por exemplo? Por que os homens podem envelhecer com muito mais tranquilidade, como a Fátima ressaltou muito bem naquele jantar, que é ótimo? Os homens têm direito a serem lobos, e as mulheres, o quê? As mulheres, assim, supostamente, por que é que a sociedade contemporânea apresenta mulheres mais velhas com homens mais jovens, como se esses homens jovens fossem um troféu para o feminino? É uma deturpação, eu acho, porque vale para um, vale para outro, não vale para ninguém, mas é mais uma pressão sobre os femininos do século XXI. E tem uma outra coisa também, sim, a pressão estética, a pele tem que estar maravilhosa, o cabelo tem que estar maravilhoso, tira os óculos para ficar mais bonita na foto, o corpo tem que estar maravilhoso, existe toda uma pressão, uma tirania da sociedade de consumo sobre as mulheres contemporâneas, sobre os femininos. O feminino tem que se adequar totalmente, ou em grande parte, à tirania, à ditadura do mercado, sobre o que é e o que não é ser atraente fisicamente para as pessoas, né? Então, a nossa Clara, ela fica dando voltas em cima, ela cria uma terceira ficção, e a relação dela com a psicanalista é interessante. Eu tenho dúvidas, sim, em termos de cinema. Eu gosto da história do Alex morrer, e depois do Alex não morrer, e aquilo, não sei, eu acho um pouco forçado, mas a gente também não sabe se isso é invenção da Clara / Claire ou não. Mas o que eu gosto muito de verdade, é do final, quando ela conversa lá com a psicanalista, elas se apertam a mão, assim, com muita reverência recíproca, ela vai, e o que a Claire vai fazer? Pegar o celular, o mesmo celular que ela usou para perseguir o Alex o tempo todo. Então, aprendeu, não aprendeu? Vai... O que é isso? O que é isso? Eu achei muito interessante, nem sei se tem resposta, mas eu achei que é assim um imperativo da sociedade contemporânea. Olha, meu filho, sem esse celular você não vai viver, sem tudo que ele representa, e para todos nós. Eu estou longe de ser moralista, celular não, viva o celular, viva a tecnologia, sem esses apetrechos nessa pandemia, estaríamos todos muito mais pirados do que ficamos. Que bom que a gente pode falar com todo mundo e ver todo mundo, etc. e tal. Mas eu acho que o filme ele enfatiza muito a questão de como uma mulher pode se sentir feliz hoje, aos 50 anos, sendo outra, ela mesma.
ela, confiando, sim, em si, é muito difícil. Eu não engoli muito, em termos assim de roteiro, o marido ter ficado com a sobrinha. Me lembrou um pouco a história do Woody Allen, que se envolveu com uma pessoa muito próxima. Achei desnecessário, eu acho que não precisava desse vínculo familiar, ela era sobrinha. Não, era uma pessoa mais jovem, o marido se encantou e lá foi. Tem umas forçaçõezinhas de barra, assim, que eu achei desnecessário, mas que compõe uma questão da ambiguidade que cai sobre a Claire/Clara, que é como ser feliz hoje, aos 50 anos, sendo outra. A Clara demonstra isso, eu tenho que ser outra pessoa, porque se for como eu sou, não vai dar certo. Não vai dar certo. O Alex, que é o símbolo da minha felicidade, ele nem vai me ver na estação, ele não tem olhos para mim, e tem assim uma certa ingenuidade dela, porque ela vira realmente adolescente, né? Que é não medir nenhuma consequência. Gente, eu estou falando que eu sou isso, mas um dia a gente vai se encontrar, ou não vai? Que viagem é ela que ela vive? Então, sei lá, seria isso, né, que eu tenho para falar mesmo, é como a indústria cultural, a indústria de consumo, impõe padrões bastante inacessíveis e difíceis de serem atingidos pelas pessoas comuns, normais. E a criação, a transformação como avatar, praticamente fazer plástica sem ir para o consultório do cirurgião, entende? Ela pode mudar de cara total, mudando a foto lá no perfil do Facebook. E isso me pareceu bem sugestivo, o filme como uma crônica da mulher contemporânea nos dias de hoje. E tem uma outra coisa, contemporânea nos dias de hoje, contemporânea. E, curiosamente, também, o filme não fala de homens de 50 anos, só do marido dela, que é meio bobinho lá, parece, está bem, mas não tem. É um filme focado nesse filão cinematográfico que é como as mulheres estão se virando, o que elas estão fazendo. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Já tem 20 minutinhos. Peraí. Eu acho que para mim já está bom, mas só enfatizando o encontro, a coisa para mim mais forte do filme é o encontro que não acontece na estação. Ela olha para ele passa por ela e ele não a vê. Isso, para mim, é a assinatura assim, de o que o diretor queria demonstrar de verdade. E a ficção como uma segunda chance, ou como uma terceira. Ela pode escrever um segundo livro, um terceiro, um quarto, um fazer de conta, né? A ficção liberta, só a ficção salva, seria por aí. Obrigada, gente. Obrigada a você. Foi muito bom. Você trouxe outros aspectos, né, para se pensar o filme, né? Pensando aí quais foram os recursos que o diretor teve para trazer essa narrativa. E agora nós vamos passar para as perguntas, os comentários da plateia. Enfim, por favor, não sejam tímidos. Eu queria falar, posso falar, Ida? Pode, claro. Tá bom, vocês poderiam se inscrever. Eu acho que Galego se inscreveu. Então se inscrevam, que a gente vai chamar por ordem. Eu não sei fazer isso, ele chama. Bom, então fala, Joanita, já que você... Não, vai, eu estou na frente, depois eu falo, né? Bom, você começou, Joanita. Fala, Joanita, fala, mulher, coragem, fala. Não, tudo bem. Não, tem uma coisa aí que me chamou muita atenção, quando se fala muito dela se aceitar ou não com a idade dela, naquela segunda versão, que ela aí se apresenta como
né? Amiga do amigo dele, ele fotografa ela, ele está encantado com ela, né? Então, não é por aí, não é aquela idade, porque ela, com a idade dela, naquele momento, ela encantou ele, né? E, no final, a analista pergunta para ela, por que as suas duas versões sempre acabam trágicas? Parece que quando ela é aceita ali naquele momento, ela então fica culpada e foge, então se apresenta como bota de novo a foto da menina lá, né? E faz aquilo. Poderia ter sido um caminho bom para ela, né? Não sei. Mas isso aí me chamou a atenção. Mesmo com a idade dela, ela traiu, mas ela estragou tudo. Na ficção. Na ficção. Sim, que é uma parte que é o que ela faz da vida dela, né? Ela, sim, na segunda versão da ficção, né? E a analista pergunta no final, que eu achei isso muito importante, por que nas duas versões você sempre apresenta uma tragédia para você? Ela não pode ter um final feliz, né? Ô, Fátima, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Fátima? Opa! Eu achei muito boa a observação, uma observação muito interessante que ela pensou. Realmente, ela fala isso. A analista pergunta para ela e ela se muito. É como se na vida dela não coubesse um final feliz. E é quando ela conta depois disso, só nesse momento ela vai contar para a analista que a sobrinha, que o marido tinha saído, levado a sobrinha. O marido fala para ela uma coisa muito interessante, nessa que ela conta, que ele insiste que não há laços consanguíneos. Ele insiste que ele tem a possibilidade de escolher ir embora com uma mulher, que é, no caso, a sobrinha dela. A Suzana chamou atenção para esse fato, né, de para que a sobrinha? Por que não uma mulher? Mas o marido coloca isso. Tanto faz ser uma sobrinha, não tem laços consanguíneos, não tem nada que ligue. É uma escolha. E ela vive aquilo como um ataque, pelo menos, quer dizer, a gente pode até colocar, realmente fica a cargo de quem vê, do espectador, né, será que houve mesmo esse drama na vida dela? Fátima, as pessoas estão comentando que está difícil o seu som. Teria alguma coisa que você pudesse fazer? Não sei, mas eu acho que era isso agora que eu queria falar. Eu vou deixar rolar o debate, senão eu fico também falando demais, não interessa. Então. Fátima, eu queria acrescentar algo que você falou. A gente tem que considerar que essa moça está vivendo um luto patológico. Sim. Então, ela está mergulhada nesse luto. Não há possibilidade de algo novo. Ela está muito velha, muito mais do que 50 anos. Né? A vida dela é se vingar do marido. Sim. Então, tanto que os filhos não fazem a diferença para ela. O menino pergunta, não é à toa, mas será que ela sabe que tem mãe? Que ela sabe que tem filhos? Porque ela está divorciada, não é? desse mundo, mergulhada que ela está nessa ligação interna, né? Que é avassaladora com esse marido que a desprezou. Mas agora vamos ouvir o Galego. Não há final possível feliz, né? Não há sinal possível. Tanto que ela continua. Você lembrou bem, não é, Suzana? Compulsão à repetição. Ela vai voltar, ela não resolveu. A psicanalista dela pensa que ela resolveu, mas ela não resolveu. Ela vai repetir. Galego, você... Eu vou falar com aquele Está sem som, Galego. Galego e Joanita. Eu acho que a Joanita estava falando, mas ela está com o som desligado. Pronto.
Agora sim? Estão me ouvindo bem? Agora sim, estou te ouvindo. Sim. Tá. Eu gostei muito do que eu ouvi, mas são coisas, às vezes, um pouco diferentes, e até eu acho que eu vou até discordar de alguns aspectos. Um aspecto bem simples que eu vou discordar de saída é que a Suzana achou alguns pontos de roteiro falhos. O ponto que eu acho mais falho do roteiro é como um rapaz jovem, acostumado com a internet, acredita tanto que aquela mulher loura de 24 anos pudesse ser verdadeira. Eu acho que é mostrado no início que ela não tem nem a linguagem dos jovens, ela não sabe o que é Insta, ela tem que olhar correndo no Google, que é Instagram, né? E ele até comenta um pouco no início que o jeito dela falar, né? Então, esse ponto que eu acho o ponto menos verossímil. O resto eu acho muito interessante, mas eu vejo de outros ângulos. O primeiro ângulo que eu pego é o seguinte: ela é uma professora de literatura e o primeiro livro que a gente vê ela comentando é Ligações Perigosas. O título é muito forte até para esse filme, como há ligações perigosas nesse enredo, nessa história que a gente vê. E no Ligações Perigosas, ela está falando exatamente da Madame de Merteuil, que não tinha internet na época, mas também cria uma personagem boazinha, sedutora, amistosa, para fazer um mal enorme às pessoas das quais ela está querendo se vingar. E ela está querendo se vingar por quê? Porque ela foi abandonada pelo amante. Então, eu acho que a questão básica aí não é necessariamente feminina nem masculina. É uma fúria narcísica de uma pessoa que está vivendo a perda de um investimento afetivo com um excesso de adesividade da libido, que, aliás, é um termo que o Freud usa como o maior dificultador de um processo psicanalítico. Tanto a Madame de Merteuil, em Ligações Perigosas, não tolera que o amante a largou, e ela vai se vingar, vai tentar se vingar desse amante, numa série de situações horrorosas, como a personagem Claire não tolerou que o marido a tenha largado por uma mulher mais jovem, ainda por cima uma sobrinha que ela acolheu, segundo a narrativa dela. Outros homens na literatura já se recriaram também antes da internet. Heathcliff, no Morro dos Ventos Uivantes, some como um cigano pobre, um garoto que cuidava dos cavalos, e volta como um homem rico, mas já não pode conquistar a mulher que ele amava. O Grande Gatsby, a gente vai descobrir no final que ele também era um pobretão e que, por meios ilegais, se transformou numa figura do jet set da época, né, da era do jazz. Então, eu acho que a questão essencial pode ser vista com ênfase, como vocês duas viram, do ângulo feminino. Mas eu acho que tem uma questão universal ali, que é a questão de uma fúria narcísica, que, apesar do nome fúria, não é necessariamente uma coisa que você faz de impulso. Pode ser, mas também pode ser aquela vingança que você vai comer fria, né? E o filme é muito hábil, porque, primeiro, a gente vai compreender a personagem pela atitude muito... desculpem a palavra, escrota do Ludo para com ela. Ele tem nela uma amante interessante para fazer sexo, e ela está investindo numa relação afetiva, uma tentativa de substituir um relacionamento conjugal de 20 anos que foi para o vinagre, que acabou. E ele é muito canalha no jeito de falar com ela. Ela, de início, vai procurar o Alex para tentar ir atrás do Ludo. Ela continua com a libido adesiva ao novo parceiro amoroso que ela idealizou. É virtual na cabeça dela, porque na cabeça dele ela era uma boa trepada. Ponto final. E o Alex vai entrar um pouco de gaiato nessa história. Então, eu acho que, para mim, essa questão me bateu mais. E essa questão dela se reinventar. O filme tem uma cena, eu acho que é na hora que a gente está vendo o romance que ela escreveu, né, que a gente vê ela no espelho com uma imagem multiplicada. Ela não é uma só, ela é muitas, né? Mário de Andrade, eu não sou uma, eu sou 300, né? Ou ela está fragmentada. Eu acho que são duas leituras que se pode fazer de uma imagem visual muito forte, que é muito importante no cinema, né? A coisa que se comunica também de uma forma visual e não só
a partir do que se fala. Eu me lembrei também de um filme que eu não sei se vocês viram, daquele coreano, acho que ele é coreano, Kim Ki-duk, morreu há pouco tempo. Ele tem um filme que eu não sei porque no Brasil passou com o nome de Time, Tempo. E era a história de uma moça ainda jovem que achava que o namorado ia cansar dela, e ela faz uma cirurgia plástica onde ela fica irreconhecível e ela conquista de novo esse namorado e começa a ter ciúmes dela mesma, porque ela começa a achar que o namorado gostava mais da outra que ela mesma. Isso acontece um pouco também nesse filme, né? E aí eu acho que no Time é uma questão, nesse filme coreano, é uma questão dessa cobrança. E aí eu fui descobrir na época que o país onde mais se faz cirurgias plásticas em mulheres é a Coreia, e geralmente é para arredondar os olhos, para tirar o caráter oriental. De 15 anos. Hã? Elas ganham de presente dos pais de 15 anos. Isso. Na época desse filme eu não sabia disso, eu descobri essa outra coisa. Agora, eu acho que o filme também tem coisas muito interessantes que falam da força da questão intersubjetiva. Quando eu estava com ele, eu nunca antes havia me sentido tão viva. Eu não estava fingindo ter 24 anos, eu tinha 24 anos. Quer dizer, é uma coisa também interessante, né, na psicanálise de Kohut, que eu sempre cito, que é a questão do olhar do outro. E mais ainda, na intersubjetividade, como o olhar do outro pode fazer com que você nem tenha um self estável, você tenha um self para cada relação. Se ela me vê, né? Estou imaginando agora se uma mulher me vê com 25 anos, eu vou acreditar talvez que eu tenha 25 anos? Acho que não, com 71 fica difícil. Mas a Claire, ela acredita nisso, ela realmente usa do olhar desse outro homem, que é um olhar virtual, na verdade, que não a vê como ela é, mas vê como ela gostaria de estar sendo para ele, e ela acaba embarcando numa coisa quase, não é, mas uma coisa quase delirante, é um mundo de fantasia, né? E, enfim, e quando já foi citado, né? Eu não me importo de morrer, eu me importo de ser abandonada. Né? Quer dizer, essa questão da solidão, do sentimento de solidão, não é de você estar sozinha, você pode se sentir sozinho nas multidões. É um conto do Edgar Allan Poe, O Homem das Multidões, que se sente absolutamente solitário. A Melanie Clark tem um trabalho sobre o sentimento de solidão. Então, essa coisa, morrer é o de menos. Eu posso até morrer e me sentir, mas está me entregando à morte e me sentindo melhor, porque eu estou me sentindo não abandonada. Eu estou olhada, eu estou acalentada enfim, eu acho que tem muita gente querendo falar, eu vou parar por aqui. Mas eu gostei muito, mas eu estava querendo trazer assim também um olhar talvez masculino e até defendendo o pobre do Alex. Né? Ótimo! Acreditou demais. Né? É um pouco a mulher traidora, a mulher que engana, Dalila, né? E o pobre do Sansão com os cabelos cortados e tal. Né? Mas como é interessante, né? Como ele morre nas duas versões. Na ficção que o Ludovic inventa para sacanear a Claire, né? Para afastar ela do Alex, né? E como ela, quando escreve, ele também acaba morrendo quando descobre que a Clara é a outra mulher de quem ela passou a ter ciúmes, né? Mas foi ótimo, eu gosto muito do filme. Obrigado. Agradeço a você, Galego. Agora quero te dizer que o Alex fez o maior sucesso no Brasil. Ele veio do Festival de Cinema. Eu vi ele. Você viu? Ele veio ao cinema. No Festival Varilux. Exatamente. Foi uma gracinha de pessoa, muito simpático. Mas, você estava lá na mesma sessão? Não estava, não, mas soube, não fui. Eu fui no festival, na sessão que, às vezes, vêm atores, né? Porque a França investe muito em cinema, o Festival Varilux é financiado e pagam para os atores vir para chamar a atenção. Ele é muito simpático, ele veio com a namoradinha, e muito simpático, falando que trabalhar num filme com a Juliette Binoche e tal, muito jovem, muito a cara do personagem do filme.
Obrigada, Galego. Quem mais gostaria de falar? Aliás, Luciana tinha se inscrito. Tinha, então vamos, Luciana. Mas acho que tinha outra pessoa também. Eu não tenho aqui. Luciana, passa para mim. Não, o que eu vi aqui no chat, eu me inscrevi agora, não vi outra pessoa. Quem você viu, Galego? Acho que quando a Juanita falou, uma pessoa disse que queria falar também. Eu vi acho a que não se Suzana inscreveu. Fala levantando a depois. mão. Bom, então Coragem, galera, coragem, falem, se exponham. Bom, eu queria agradecer muitíssimo as falas da Fátima e da Suzana, eu acho que foram assim, muito enriquecedoras para o filme, e Galego acrescentou maravilhosamente quando ele trouxe essa questão da fúria narcísica, eu acho que aí não contempla só o feminino, né? Contempla os humanos diante de uma situação como essa, né? E como reagir a isso. Também queria fazer um pequeno comentário em relação ao que a Suzana falou, que é um pouco inverossímil essa história. Eu não acho, não, Suzana. Essa história é muito comum, porque remete às questões edípicas, né? Aquela menina ela perdeu os pais, ela foi viver com um casal. Então, ela adotou a menina como filha. Ela tinha 2 rapazes, né? E, em um determinado momento, lá, os 2 se envolveram. Então, acho que remete à história do Diala, mas também a muitas histórias que a gente vê no consultório, né? Agora, eu queria colocar uma questão para nós analistas aqui, que são dois momentos, né, que a Fátima trouxe muito precisamente. Um foi quando a analista fica impactada no momento em que vê que ela está forjando um robô de alguém, uma imagem, e colocou, né? Quer dizer, o impacto da analista, o que ela faz diante disso, e como isso se combina quando ela diz assim... não precisamos mais nós não precisamos mais nos sentirmos culpadas, que também a Fátima levantou. Quer dizer, o que ela está querendo dizer com isso, né? Vocês veem uma relação entre essas 2 frases? Eu colocaria aí para... E agradecer muito vocês 2, viu, Suzana e Fátima? É uma provocação. Eu não gosto da analista correr atrás do Ludovico. É meio fora do... Analista, né? De filme, técnica... né? Mas eu acho que isso faz parte do fato dela estar se sentindo culpada. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, só no cinema, né? Não sei. Uma coisa. Não sei. Já ouvi cada coisa. Aí cada um viaja de um jeito, né? Porque, por exemplo, a psicanalista ela é muito misteriosa e ela é muito sóbria, e nós não temos nenhuma informação sobre a vida dela, ela é totalmente neutra, né? Enquanto as 2 psicanalistas de 8 em Istambul, nós tínhamos referências da vida particular, dessa nenhuma. Ela é uma profissional neutra, competente, preocupada com a sua paciente. Então, Galego, um dia eu te conto o que eu achei, por que ela procurou o Ludo. Um dia, fiquei curiosa. Mas hoje em Istambul elas não são psicanalistas, são psicólogas e meio assim uma comportamental. Ela não é psicanalista. Ela é psiquiatra, porque, inclusive, a paciente pede no início para ela mudar o horário do Valium, porque sessão de manhã ela fica com muito sono. Então, ela é psiquiatra, ela está sendo psiquiatra e a outra não. É uma abordagem psicoterápica. A única coisa que a psicanalista está de cabelo branco, né? Ela não faz questão de parecer mais jovem. A psicanalista, a gente está chamando de psicanalista, a terapeuta, né? Mas espera aí, no 8 em Istambul, aquela psicanalista mais magrinha, ela era psiquiatra. Sim. Também. Então, não são psicanalistas. Desse filme com aquele, só a outra que não era. Então, não tem essa neutralidade, inclusive francesa, né? Muito francesa. Também, eu acho que... Essa postura. Eu queria falar... Posso falar? Claro. Claro. Esses destaques que a Luciana fez me chamaram muito a atenção. Inclusive, eu fiquei me perguntando o filme inteiro
sobre o olhar da psicanalista. Quem a psicanalista pensava que fosse a Claire, né? E como a Suzana pontuou, eu transformei numa interrogação exatamente por esse olhar que esculpe, né? Que vai esculpindo, como o Galego chamou a atenção muito bem, né? Quer dizer, eu sou, né, algo que pode... Eu sou alguém que pode ser criado por você, eu espero que você da melhor maneira possível. Agora, essa analista, ela também vai criando uma Claire, né? E ela vai criando uma Claire, e assim, eu particularmente achei que ela começa muito isenta e termina envelhecida. Ela termina com mais rugas, com mais, né, a Suzana, né, falou isenta, assim, uma pessoa mais isenta, mas no final ela está com muitas marcas de expressão no diálogo com a Claire. E ela fala claramente, não precisamos mais nos sentirmos culpadas, embora tenha um gap aí de relato, né? A Claire está contando até que ponto ela participa dessa construção da Claire com o Alex, com esse engano, com essa mentira, com essa criação para o Alex, mas ela se envolve. A ética é como se a ética pesasse dentro da analista. Eu achei isso, que a ética pesava dentro da analista. A Claire não está preocupada com a ética, ela não parece, ela quer se defender. A Claire quer fugir, quer se refugiar onde ela puder, ela quer escapar dela mesma. Mas a analista não. A analista quer empurrar a Claire para dentro dela. E isso é ético, né? Isso, eu acho que ela faz ali uma pontuação ética para que essa questão não passe alheia ao filme. Eu acho que o diretor quis demarcar uma posição, tudo bem, estamos no virtual, estamos no imaginário, estamos no ficcional, mas a ética existe. Obrigada. Mais alguém gostaria de Muito fazer bom, uma... Fátima. Também gostaria. Eu gostaria de levantar uma questão que é a seguinte: por que é que a Claire não sente a possibilidade de se recuperar, de readquirir a autoestima, de se sentir melhor com um homem mais velho, com um homem da idade dela, por exemplo? É por vingança, porque o marido se envolveu com uma mulher muito mais jovem, então ela quer olho por olho, dente por dente, quer pagar na mesma moeda, já que o marido se revelou assim um troféu, uma mulher mais jovem é um troféu. É por isso que ela quer um homem tão mais jovem, ela quer ocupar, de uma certa forma, o lugar da Kátia, né? Ela usa a imagem da Kátia porque ela só se sente bem quando ela se sente com 24 anos. Aí ela fica muito feliz. Com 24 Fátima, você anos. quer responder? Quero sim. Porque eu penso que ela está num tempo pós-traumático. Assim, com a leitura que eu fiz, né? Houve essa saída do marido com a sobrinha, que fala desse drama, né? Desse drama edipiano, e ela está num pós-trauma. E o trauma quer repetir. Ele repete, como você pontuou extremamente bem na sua fala, ela está num tempo, ela não faz um luto dessa perda e ela vai repetir. Ela vai ser o marido, né? E vai namorar os meninos mais novos. Ela quer fugir com o garotão que o Alex é. Ela quer repetir, ela quer ser esse marido. Ela não aguenta ser a abandonada.
E aí entra a ambiguidade, a vingança, né? A fúria narcísica, a ferida narcísica, que ao mesmo tempo que ela quer ser a Claire, a Clara, mas ela também quer ser Gilles. Ela quer ser esse marido que vai fugir e que vai, quiçá, né, abandonar, deixar alguém na posição da Claire. Então, é um drama pronto a ser repetido. E a gente fica se indagando, né? Para quem ela telefona? Para quem ela telefona no final do filme? Ela vai viver... Ela vai perseguir Alex? Ela está telefonando para Ludor? Ela está querendo saber notícia dos filhos? Mas veja, qualquer um deles é a Kátia. Ela está repetindo, e ela vai continuar repetindo. A análise dela não chegou a bom termo. Não. Ela está fazendo um luto patológico, a melancolia. Ela não elaborou essa perda. Então, ela vai procurar uma outra pessoa jovem, não é, na tentativa de repetir. Galego, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Está com o microfone desligado, Galego. Nós não sabemos como começou o relacionamento dela com o Ludor. Não. Nós não sabemos se foi o Ludor que paquerou ela, se foi ela que paquerou o Ludor. O fato é que ela investe naquilo como se fosse um tampão para relação que deixou ela com uma ferida narcísica em relação ao marido ter se envolvido com a sobrinha ou simplesmente ter abandonado ela. E quando ela vai atrás do Alex, ela está usando o Alex como ponte para chegar ao Ludor, que não atende os telefonemas dela. Aí é que ela se perde, porque o Alex acaba também demonstrando algum interesse, etc. Nesse sentido, eu não sei se ela, de antemão, foi procurar um homem mais jovem. Agora, que ela gostou. Aí é outra história. Olha, como o Ludor gostava de transar com uma mulher mais velha, experiente, etc. e tal. Nem a literatura serviu para ela elaborar, simbolizar a dor dela. Ela escreveu, publicou e acabou. Ela voltou no celular. Serviu para ela repetir o que já se fazia na literatura. Exatamente. Madame de Trudel, Gatsby, Heathcliff e outros tantos. Compulsão à repetição, que vai se repetir enquanto não for elaborado. Né? Eu fui rejeitada como eu era, então eu tenho que ser outra. Uhum. É uma tristeza isso. É uma tristeza. Eu tenho uma questão para a Suzana. A Munira queria falar. Então pronto, vamos dar. Munira, por favor. Eu falo depois. Eu fiquei tão impressionada com uma imagem, eu fiquei esperando se a Suzana ia falar dessa imagem, assim, especificamente, né? Porque primeiro eu tenho que agradecer tudo que vocês disseram, essa questão da fúria narcísica, eu acho muito importante, gostei muito de ouvir, gostei muito da Fátima também. Queria falar de uma coisa da morte, né? E do ataque violento que o Ludo também faz com ela, né? Dizendo que o rapaz morreu, quando, na verdade, não parece que não morreu. Mas, enfim, depois de todos esses agradecimentos e comentários assim, eu queria falar daquela cena que parece que ela está embaixo d'água e que o rosto aparece contornado com... parece água, assim, né? Eu acho que é isso que eu vi. Mas o que eu vi ali também, não sei se eu estou muito doida, mas me pareceu um bebê sem cabelo, como se fosse assim, um neném, assim, um rosto, a fragilidade, a beleza da mulher da pessoa a camada bebê, digamos assim. E me pareceu, aquela imagem ficou muito forte para mim. Eu não sei se vocês, que são entendidos de cinema, viram isso, ou alguém se impressionou com isso, que eu me impressionei tanto.
Engraçado, Munira me remeteu a Liberdade é Azul, aquele filme dela que tu eu lembrei exatamente com ela, também a mesma. Mas, Munira, eu vou pegar carona na sua pergunta, porque eu ia falar sobre, inclusive, essa cena. O que me encantou também nesse filme foram os closes. Eu, particularmente, gosto muito de close. Filme que tem close. Então, e tanto esse quanto o outro, 8 Istambul, as sessões de análise, ele alternava a analista e a analisanda, não é? E a paciente. E nesse, a mesma coisa, alternando. E essa cena, mais de uma vez, você vê o rosto dela mergulhado. Até pode ter essa coisa do mito do nascimento, né? Saindo das águas. Enfim, por quê? Se é que tem porquê, mas o fato é que esses closes emocionam, a mim, pelo menos, emociona muito. É como se eu fosse tomada pelo sentimento que é passado pela atriz. Mas o que mais me chamou a atenção na cena é a limitação, a concomitância da água com a face, como se fosse a concomitância dessas personagens dela. Me pareceu que também poderia ser uma interpretação, porque a água não flui, fica parada, como se fosse uma moldura na face. Então, não sei se eu estou viajando, mas eu senti assim. Munira, estamos todos viajando. É essa a grande vantagem. Estamos todos viajando. Uma grande viagem. Mas eu queria observar uma coisa, que é a seguinte, assim, vocês se lembraram de A Liberdade é Azul, né? E aquela cena parece que ela está internada numa instituição e que a psicanalista vai se despedir. Enfim, cada um viaja de um jeito. Então, me remeteu ao filme Camille Claudel, 1915, que a Juliette Binoche interpreta a Camille Claudel internada, né? Então, me pareceu ser uma citação, uma referência, e assim, aquela mulher sufocada pelo amor impossível, aquela mulher refém das suas paixões, incapaz de se reinventar. E a Camille Claudel tinha uma frase muito linda, que quer dizer, muito triste, né? Eu tenho sempre algo de vazio que me atormenta. Então, você ser atormentada pelo vazio deve ser uma coisa muito horrível o tempo todo, tanto é que ela foi internada. Então, me deu assim, uma coisa meia derrotista do diretor, porque isso é uma criação do diretor, mas a Claire pega o celular e fala, não estou tão vencida assim, não, eu vou continuar insistindo. Enfim, mas, olha, a boa coisa do cinema é que todo mundo viaja junto, cada um viaja de um jeito, e é uma grande possibilidade de viver e vivenciar vidas paralelas, vidas de outras pessoas. Eu acho que a única circunstância, quer dizer, a ficção que nos possibilita estar em 2 lugares ao mesmo tempo, aqui e lá. Então, isso é de uma riqueza muito grande. Mas, Suzana, tem uma coisa que eu acho que não é viagem, que é a questão do homem, em termos de padrões estéticos, de um modo geral, claro que não é todo mundo, mas de um modo geral, do homem envelhecer esteticamente de uma forma mais aceitável pelos padrões atuais. E a mulher se submeter a 1001 coisas, supostamente para agradar esse olhar masculino. Também pode ser numa relação homossexual o olhar da parceira, mas, de um modo geral, a questão, eu acho, que está no masculino em relação ao feminino, e a gente vê isso no cinema. As atrizes, depois de uma certa idade, especialmente no cinema americano, com muita dificuldade de encontrar papéis. E, como você disse, qual foi a atriz de 50 anos que já não fez um filme sobre uma mulher abandonada, geralmente pelo parceiro,
e que vai atrás de uma mulher mais jovem. Então, essa questão está muito sobrecarregada em cima da mulher. Nesse sentido é que eu digo, o filme não estabelece como começou a relação dela com o Ludovic, mas ela acaba entrando nessa viagem de ser jovem também. Mas essa é uma viagem muito forte na cultura ocidental há muitos anos, há muitas décadas, né? Eu acho que é uma questão séria, uma questão importante. É rara. Agora, no cinema europeu, a gente vê uma série de atrizes, literalmente. Ela mesma. As rugas na cara da Liv Ullmann, mesmo no passado, a Audrey Hepburn ficou cheia de rugas, não estava nem aí, um monte de gente que não fez esse tipo de... E outras que ficaram deformadas em plásticas horríveis, que deformaram o rosto. Você se lembra daquela atriz americana que foi casada com um dos Barretos? Eu não lembro. Acho que era Amy Irving, né? Não? Sim, foi casada com Spielberg também, Amy Irving. Ela disse que estava muito feliz de morar no Brasil, porque ela ia ter trabalho a vida e o resto da vida dela. Porque ela não pretendia fazer plástica ou coisa que valha. E aqui no Brasil, ela ia trabalhar em todas as produções que falassem de mulheres de meia-idade, ela ia encontrar papel, porque aqui todas as atrizes faziam plástica. E ela ia continuar com a carinha dela. E muito precocemente, né? Agora tem umas pessoas que resolveram botar umas bochechas assim, que tem ficado... É a última harmonização facial. Harmonização facial. Uma tal de harmonização facial que nem é feita, na maioria das vezes, por médicos. Uma coisa absurda. E eu tenho visto homens e mulheres deformados. Eu escutei que está sendo muito procurado o problema das orelhas de abano, porque com as máscaras ficou muito acentuado, ficou muito visível. Eu li isso, sei lá, faz 3 dias, que as orelhas de abano estão em alta no momento. Ainda bem que estão... A correção das orelhas de abano, entendeu? Eu li há 3 dias. Parece que está em alta também. Todo tipo de cirurgia de rosto, assim, procedimento, teve uma alta durante a pandemia por causa das lives e da vida virtual, né? Que aparece o rosto. Parece que houve uma grande procura mesmo, sabe? É bem possível mesmo. Eu fiquei surpresa, eu achei que todo mundo teria medo de fazer alguma coisa, com medo de pegar Covid, mas não, houve uma alta, eu ouvi falar isso. Até porque a gente fica muito exposto, não é? Nesse contato virtual. Inclusive, quando você, no nosso caso de analistas, né, para pacientes que precisam da presença da imagem, a nossa visão, a visão da nossa imagem é muito face a face mesmo. Mas isso não justifica. Bom, eu não teria coragem, mas isso é porque eu sou muito covarde, ter que me submeter a uma cirurgia. Mas escutem, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? De fazer uma questão, uma pergunta, ou então uma observação a respeito do que a gente já falou, ou do que a gente ainda não falou? Eu gostaria. Como? Quem? Eu ouvi alguém. Será que a pessoa que quer falar desligou o microfone? Ailda, dá para eu falar alguma coisa? Mas é claro, meu amigo! Primeiro, eu quero te dar os parabéns pela Renata. Eu vi a Renata com o Roberto Santoro e achei fantástico. Né? Gostei muito, muito, muito. Tiago, eu não tive mais notícia, mas deve estar muito bem. Né? E netos, eu também não sei quantos você já tem, mas pelo que eu entendi, a Renata tem um menino, não um rapazinho. Mas o que eu vi nesse filme, e que o Galego trouxe o Freud,
Eu vi o filme muito numa ótica do que ele chama angústias reais, que é o envelhecimento. Estão me escutando bem? Sim. Eu vi numa ótica que o Freud chama de angústias reais, que é o envelhecimento, a convivência entre os homens e as intempéries. E o que me chamou a atenção nesse filme foi que, quando ela fala com o analista, que me pareceu uma suposição também, quando ela se apresenta em vários momentos, ela é bem velha. Estão me ouvindo? Estamos. Joanita, desliga o seu microfone. Ah, certo. Desculpe, achei que estava desligado. Ela parece bem da idade dela. Quando ela fala o que ela imagina, que para mim tudo passa por uma imaginação, ela parece uma mulher bonita, uma mulher com a idade dela, muito bonita, muito cuidada. E quando ela entrega aquele livro, eu vi que eu não entendo nada de cinema, já vou avisando. Eu fiz só um olhar dentro do vício psicanalítico e sustentando dentro de uma teoria. Quando ela entrega aquele livro, está escrito verdades secretas. Não é isso? Quando ela entrega para o analista. E a analista, na suposição dela, no imaginário dela, uma professora de literatura, e que está escrevendo, aquilo me parece uma maneira dela lidar com o envelhecimento dela, criando histórias, sendo que aí eu fiquei um pouco em dúvida, que eu acho que o Ludo, foi uma conquista de internet, foi desse negócio de Facebook, porque ele bloqueia ela. Quando ela telefona, ele bloqueia. E aí ela vai atrás e começa toda aquela busca de um outro jovem. Então, aí eu estava aqui pensando, e aí é uma ousadia isso que eu vou falar, que eu estou falando para um grupo dominantemente de mulheres. O que me chama muita atenção, e eu tenho falado às vezes em alguns ambientes analíticos que eu vou, é que o Freud tem uma compreensão de um psiquismo da mulher bem diferente do psiquismo do homem. E eu não vejo as mulheres desenvolverem isso. No meu entender, o que eu vejo? A mulher tem uma noção de tempo diferente, que vem pelo trabalho de parto. Isso, para mim. Eu fui obstetra durante muitos anos, e uma coisa que me chamou sempre a atenção é que todos os nenéns, a grande maioria, quase que eu poderia dizer todos, que eu aparava, elas me perguntavam: é perfeito, doutor? Todas. Outra coisa que sempre me chamou a atenção enquanto obstetra era a capacidade delas de saírem de uma percepção vamos dizer assim, de palavras, sem palavras, para uma imediata compreensão em palavras, uma captação de algo não perceptível por palavras. Isso eu vi na minha mulher, vi no Miguel Couto, onde eu fui plantonista e trabalhei muitos anos. Então, e outra coisa, a questão da finitude. A mulher, apesar dessa questão do envelhecimento que o Freud fala, das angústias reais, a questão da finitude, porque ela gera uma criança, ela pare uma criança. Então, a noção de finitude é diferente do homem. E eu não vejo muito isso, ou então me corrijam, porque eu estou cercado de mulheres que podem, muitas devem ter filhos, e que podem me ajudar nessa minha compreensão e nessa experiência que eu tive pela minha vida de profissional. Mas eu gostei muito do filme, já gostei de rever algumas pessoas, como Galego, que eu já conheço, a Munira, que eu também conheço, e alguns outros. Então, é um prazer estar com vocês de novo, e a Ida, que é uma colega muito antiga. Muito obrigado. Obrigada a você, Luiz Antônio. Muito obrigada. Vamos ver a Fátima e a Suzana gostariam de responder à pergunta do Luiz Antônio?
ou algum outro participante, né? Nós temos uma plateia. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Eu, sinceramente, não sei se faria essa diferença que você fez, mas é um caso a pensar. Luiz, eu não entendo nada de psicanálise, mas eu, em princípio, concordei totalmente com o que você falou. Eu acho que são bem diferentes mesmo. Acho que o que é uma coisa, a meu ver, muito positiva. Que bom que pessoas diferentes se somem e ficam mais ricas, porque elas se acrescentam. Então, pelo que eu entendi, você disse que o psiquismo ou a subjetividade feminina é muito diferente da masculina. E que bom que as pessoas diferentes, e as mulheres podem ser diferentes entre si, os homens diferentes entre si, e as pessoas se somem. Então, eu gostei muito do que você falou, não tenho nenhum alcance, nenhuma possibilidade de avaliar. Suzana, o que eu estava dizendo é porque, como eu fui obstetra, o trabalho de parto dá um ritmo, né? Inserção no desfiladeiro pélvico, progressão no desfiladeiro pélvico, tudo num ritmo. E todo mundo foi parido. Os de cesariana eu sempre observei que são mais inquietos, mais, vamos dizer assim, menos tolerantes. Mas isso é uma observação minha que eu não sei. E essa questão da geração e a questão da linguagem não verbal imediatamente para a linguagem verbal. Isso eu cansei de ver. Mas vi muito no hospital e os bebês nasciam, choravam, eu botava para as mães verem, botava em cima delas enquanto fazia aquele preparo de cordão, cortar o cordão, aqueles negócios todos. E, às vezes, quando eu ia no puerpério olhá-las, porque é o momento das grandes hemorragias, o puerpério imediato, uma, às vezes, falou assim para mim: doutor, dá um pulinho no berçário que meu neném está chorando demais. Pô, berçário de Miguel Couto é um monte de criança. E eu cheguei lá, o moleque estava com a boca do tamanho do bonde. Então, isso é diferente. E essa moça, pelo que eu entendi no filme, ela lidou com a dificuldade do envelhecimento e que o Corruti disse, o galego que me ajude, que envelhecer é sabedoria. Então, ela, para mim, envelheceu tendo esses casos com jovens, que eu acho natural, mas escrevendo. E quando a analista que ela cria diz, você ainda pode dar um final diferente, ela fala, eu posso fazer outra coisa nova, e pega o telefone de novo. Então, começa tudo de novo. Então, esse foi o meu entendimento. Esse foi o meu entendimento. E alguém que falou, se não me engano, foi a Luciana, que era um Édipo. Também senti isso. Um Édipo da menina. E ela diz isso, não, Galego, se eu não me engano, eu tenho idade, mas não deixo de ser uma menina. Não tem um momento que ela diz? Tem. Tem uma frase, sim. Não, legitima muito a Freud. Gente, né? Nunca somos velhos demais para sermos pequenos. Isso. É assim que eu anotei. É isso mesmo, é muito bonito isso. Eu acho que a questão de você precisar ser legitimado pelo outro, que é o que o Corruti fala da necessidade de um espelhamento, eu acho que sempre existiu e eu acho que é forte para ambos os sexos. Talvez seja, pela questão social, mais cruel com as mulheres. Mas eu estou vendo uma série na televisão que eu achei muito engraçado, que é aquele velho clichê, né? No início, a mulher e o homem têm que trabalhar junto e não se dão muito bem. Em algum momento, o rapaz se vira para a moça, que é muito dura, e diz assim, você vai fazer alguma coisa no sábado? Ela olha para ele e diz, você está me chamando para sair? Aí ele diz, só se você me disser sim. Eu achei um diálogo maravilhoso. Você está me chamando para sair? Só se você disser sim. E a cena termina. É a questão de você precisar ser legitimado e não se sentir rejeitado. Isso é uma questão narcísica universal. Oi, Luciana, não te ouvi. Garantias prévias.
Isso. Garantias prévias. Tem que dar certo, tem que dar certo. Né? Diga sim, por favor, diga sim. Eu queria eu fico lembrar. com a parte chata. Eu só queria lembrar, então, as últimas eventos que a gente teve na sociedade, em que foi bem dito e bem falado que o olhar do outro, ou até, né, Galego, o verbal do outro é o início de muitos movimentos de desqualificação e das minorias, dos judeus e de todas as outras que a gente está assistindo, culminando com o extermínio. Então, esse caminho das pessoas não serem reconhecidas por si, pelos seus nomes, mas ainda mais, serem desqualificadas. Eles são uns ratos, eles são, sem começar toda aquela campanha de colocar nomes inadequados, preconceituados em cima das pessoas. Está comprovado que essa política é da necrofilia. É a política que anuncia o extermínio. E nesse filme aparece um extermínio, né, que a Ida chamou de luto patológico. Ela está morta, né? Ela está morta, porque ela é apenas agente reprodutor de um mesmo que não vai dar, que não constrói, né? A Ida, ela está morta. E ainda por cima o tema morte rondou as falas, né? Matou um, foi uma... E eu vou provocar um assassinato agora. Eu vou terminar o nosso encontro. Nós já até passamos da hora, felizmente. Não é? Pudemos aproveitar bastante o nosso tempo. Bom. Eu queria saber se a Fátima ou a Suzana gostariam de acrescentar alguma coisa ao que foi dito. Só agradecer a possibilidade, o encontro, o aprendizado. Fátima, você foi ótima. Luciana, estou assim, eu me senti muito bem acompanhada nas concordâncias e nas eventuais discordâncias. Então, isso é sempre um grande prazer e um grande aprendizado. Muito obrigada. Você, então, Fátima. Suzana, complementariedades. Só agradecer também, super agradável, adorei as falas de todo mundo, como engrandece o olhar dos outros, né? Como compõe, como acaba compondo um mosaico muito mais bonito do que a gente é capaz de produzir sozinho. Um grande beijo a todos e até a próxima, né? Aida, brigadão, todo mundo. Obrigada, Aida, super obrigada. Luciana, obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, Aida, obrigada, Galego. E eu também quero agradecer a você, Suzana, a você, Fátima, a você, Luciana, que nos ajuda, né, a manter esse programa. E para deixar vocês já curiosos, né, e estimulados, nós temos no dia 25 de junho, a última sexta-feira de junho, né, mais uma vez o nosso encontro. Dessa vez nós vamos assistir ao filme, não, vocês vão assistir e oportunamente nós diremos em que plataforma, o filme A Onda, que vai ser comentado pelo nosso querido Luiz Fernando Galego, aqui presente. E esse filme ele foi escolhido justamente porque nós estamos comemorando os 100 anos de Psicologia das Massas e vai tratar justamente da questão das massas. É um filme incrível, muito interessante e que se presta bem a essa comemoração. Estamos esperando todos vocês no dia 25 de junho para compartilharmos aqui esse espaço. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada, Suzana. Obrigada. Obrigada a você, Luciana. Obrigada. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos.
Para vocês também. Obrigada, eu adorei. Foi muito Que enriquecedor. bom, então, repita, dia 25 Vou nós repetir. estamos aqui. Pode deixar. Tá ótimo. Ficar contente.